Boa tarde a todos. Todos me escutam? Anderson, Seymour, boa tarde. Sim, ouvindo bem. Boa Perfeito. tarde. Boa tarde a pessoal. todos. Boa tarde a todos. Então, nós iniciamos esse ano agora, então, nossas novas atividades de webinars, um tema muito pertinente. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Vitor Loreto, sou responsável de marketing aqui da Via Connect. Acredito que a maioria de vocês já teve o prazer de conversar. Então, vamos ao nosso webinar. Esse ano estão trazendo mais temas, mais assuntos pertinentes. A gente está vendo cada vez mais movimentações novas e rápidas, né? Todas essas formas de bandeiras, de tudo todos os envolvimentos que acontecem, né? Hoje todos nós aqui no Rio Grande do Sul de bandeira preta, todos de home office, e com um tema muito pertinente que é o LGPD-PEC. Então, o que consiste o LGPD-PEC? São ferramentas da Sophos que auxiliam a ter mais facilidade na conformidade da LGPD. Então, 4 produtos novos que fogem do trivial, que vocês já devem conhecer, que o nosso amigo Seymour vai fazer uma baita de uma apresentação, como sempre. E antes disso, eu vou chamar o Anderson, que é o nosso cabeça da Sophos aqui no Rio Grande do Sul, nosso parceirão, para dar início. Então, sejam bem-vindos para mais um webinar, e está contigo, meu amigo Anderson. Obrigado, Vitor. Queria agradecer primeiramente a presença de todos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Anderson, sou executivo de contas da Sofo, exclusivamente para a região sul. Boa parte de vocês a gente já deve ter contato em alguns webinars, que fizemos vários durante o ano passado, com vários temas muito interessantes. Esse ano a gente, de novo, retoma toda essa atividade, como o Vitor reforçou, a ideia é renovar esses temas, trazer coisas novas para dentro desse contexto, e sempre, claro, linkando com as nossas soluções, né? O que eu vou fazer aqui é um pequeno prelúdio, né? Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez o convite, claro, para participar em conjunto com a Via Connect. A Via Connect é um canal Platinum Sophos e um dos principais parceiros e mais importantes de toda a América Latina, tanto no que diz respeito ao desempenho comercial e principalmente pela capacidade avançada de entrega técnica de todas as nossas soluções. A Via Connect tem hoje um corpo de especialistas de pré-venda comercial, dos mais avançados que nós podemos oferecer como parceiro aos nossos clientes finais. E o assunto de hoje, como o Vitor abriu, é um tema super atual, que vem ganhando força nos últimos anos e agora, evidentemente, faz todo sentido porque está em aplicação, né? Ele linka boa parte do nosso portfólio de nova geração e a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei possui, como vocês devem saber, múltiplas camadas de atuação, né? E óbvio que a gente vai falar da camada de atuação que tem aderência em conjunto com as nossas soluções. E como essas nossas soluções de nova geração podem ajudá-los a resolver alguns desafios impostos em nossos ambientes de tecnologia, utilizando inovação, característica base, pilares fundamentais da Sofo, inteligência artificial e principalmente segurança sincronizada, né? Da minha parte, que eu queria colaborar nesse prelúdio seria isso. Eu vou passar para o Seymour, vou acompanhar aqui em conjunto com a Via apresentação e também ficar disponível para o final, para a parte de perguntas e respostas também, se vocês tiverem alguma questão que a gente possa estar colaborando e agregando informação, por favor, fica à vontade. E agora com o nosso super cara, super especialista, um cara bacaníssimo, Seymour, é contigo aí. O que tu vai falar para a gente sobre as aderências dos produtos Sophos com o LGPD? Legal. Obrigado, Anderson. Obrigado também a todos pela presença. Para quem eu não conheço pessoalmente, meu nome é Marcelo Seymour. Eu sou líder da divisão de Cloud Security do Via Connect. Estou certificado na lei, tanto na lei brasileira quanto na lei europeia.
fui o terceiro membro da ANPPD aqui do Rio Grande do Sul, então eu já estou envolvido nessa questão da lei há alguns anos, e a ideia é colocar um pouquinho daquilo que a gente tem como dúvida, porque o regimento da ANPD ele não está constituído ainda, então a gente não sabe muito bem a regra do jogo. Então, a ideia aqui é colocar alguns itens da lei, alguns artigos, e como a gente pode fazer para proteger esses ativos dentro da empresa, tá? Só confirmando, vocês enxergam minha tela, Vitor, Anderson? Perfeito, perfeito. Legal. Perfeitamente, Marcelo. Áudio ok também. Legal. Fazendo um resumo do que é a lei, basicamente é uma lei que ela estabelece como os dados pessoais de pessoas físicas, eles devem ser ou podem ser capturados, armazenados e usados. Tá? Todo o conjunto, tudo que a empresa tem dos processos dela relacionados a pessoas físicas, agora precisam se adequar a essa nova lei. E o ano passado foi um ano extremamente complicado para essa parte de privacidade. Tiveram muitos vazamentos. Eu, por exemplo, estou em 4 desses vazamentos da tela, meus dados apareceram lá. Então, a gente, de certa forma, empresas que têm nossos cadastros não entregam, não utilizam as camadas de segurança adequada, e os nossos dados podem ser utilizados para outros fins que não aqueles que nos interessam. Então, nesse processo de adequação, a gente tem alguns passos, se fosse colocar de forma bem simples, né? Um primeiro passo é entender esse fluxo dos dados, é entender que tipo de dados a empresa colhe de pessoas físicas e fazer um caminho, né? Esse dado, por que ele é colhido, quem que lida com ele, aonde que ele fica armazenado, quais são as camadas de segurança para cada tipo de dados que a gente tem, porque existem níveis diferentes de proteção que são necessárias, né? E até um processo na outra ponta é que se o titular do dado, a pessoa da qual a gente possui essas informações, se ela quiser acesso, esquecimento, restrição de processamento, correção de dados, a empresa vai ter que oferecer uma forma dele ter acesso a isso, tá? Mas cada tipo de dado que a gente tem, ele oferece um tipo de risco diferente, né? Se a gente tem, por exemplo, as camadas adequadas de segurança, provavelmente existe uma probabilidade baixa desse dado ser explorado, ser divulgado, cair em mãos erradas. Mas se a gente tem dados que são o pior nível, seriam os dados sensíveis, e nós não temos as camadas adequadas de segurança, a chance de um problema, o impacto disso é muito grande para a organização. E esses impactos, eles vêm no meio de sanções, né? Muitas delas pode ser uma simples advertência, mas quando vai para o lado da divulgação da infração, que a empresa tem que notificar os titulares dos dados que aconteceu um problema de segurança, e muitas vezes se responsabilizar financeiramente por perdas e danos que essas pessoas venham a ter, né? O processo em cima da reputação da empresa é muito caro, né? E as multas também, que grande parte, hoje a lei ela já está valendo, o que não existe é a autoridade nacional, ela não está constituída, a ideia é que ela, a partir de agosto desse ano, as multas possam ser geradas a partir dela, mas como a lei existe, outros órgãos do governo podem atuar em defesa desses titulares. Então, inicialmente é PROCON e Ministério Público. Quando uma pessoa se sente lesada, a lei existe e existem os órgãos que podem fazer a defesa desse titular. O primeiro desafio que a gente tem para a parte da LGPD, que nós destacamos dentro do portfólio da Sophos, é como você proteger o e-mail da empresa. E por que isso é importante? Porque existem muitos dados de pessoas no e-mail. São dados armazenados, é um histórico de relacionamento, né? E estatisticamente, 93% de todos os ataques, eles utilizam o e-mail como um dos vetores
para conhecer a empresa. Então, ali em cima está essa cadeia de ataque, onde estão separadas as fases dentro de um framework, né? Onde a empresa, o hacker, a pessoa que quer roubar essas informações, ela tem um fluxo que ela segue, né? Para selecionar o alvo, para escolher uma forma de atacar ele, encontrar uma forma que algo malicioso possa chegar, ou ele colher informação, usar engenharia social, usar técnicas de phishing, usar com que ele preencha algum formulário para ter mais acesso a dados, e até o outro extremo, onde ele já tem um meio dentro da empresa, onde a partir daí ele faz o ataque, o roubo da informação deles. Tá? Existe um outro aspecto da parte do e-mail, que assim, hoje 64% de todos os e-mails que chegam nos servidores de e-mail são spam. Então, existe um número muito grande de mensagens para o nosso usuário identificar se aquilo é legítimo ou não é, fora a questão de perda de tempo dele limpando essas mensagens inúteis, tá? Mas se a gente for pegar do aspecto dos vazamentos de dados, nós temos ali 22% através de engenharia social, 32% através de phishing e 17% em cima de malwares que são entregues. E olha que interessante, desse total, 48% são em cima de arquivos do Office, que são arquivos que nós abrimos, trocamos comumente com os nossos clientes, usuários, né? Existe um tipo de ataque que se chama back. É um ataque direcionado que ele tenta fazer uma falsificação de identidade. Ele localiza, por exemplo, pessoas da alta direção da empresa e tenta, através de um e-mail, se passando por essa pessoa. Então, esse é um ataque que ele gera um prejuízo financeiro muito grande. O FBI fez um cálculo que no ano de 2019, isso ali nos Estados Unidos gerou um prejuízo de 1,7 bilhões de dólares. Então, a efetividade dele, quando ele acontece, ele gera um rombo muito grande na empresa. E, no ano passado, em função da pandemia, coronavírus, auxílio da Caixa, coisas que pararam, coisas que voltaram, descoberta de vacinas, o número em si de novos ataques de phishing, novas formas de chegar às pessoas com a intenção de roubar alguma informação dela, né, ou fazer uso de algum recurso dessa pessoa, aumentaram muito. Então, o cálculo foi em torno de 231%. Um aspecto que está aqui ao lado, que eu coloquei, é um artigo da lei que ela coloca assim, ó, por que eu preciso me preocupar com o e-mail, né? E o artigo da lei que pode ajudar a entender ou a justificar isso para um conselho diretivo da empresa é o artigo 46. Ele basicamente diz o seguinte, que a empresa ela deve adotar medidas administrativas, técnicas e técnicas para entregar a segurança, para proteger esses ativos de informação que estão sob a guarda da empresa, tá? Então, esse artigo que justifica a necessidade de nós protegermos o nosso serviço de e-mail. A ferramenta da Sophos que faz isso é o Central Email Gateway. É uma ferramenta que ela fica na cloud, ela é compatível com qualquer plataforma de e-mail, ela está em múltiplos idiomas, ela filtra tanto as mensagens de entrada que vêm até teu servidor, quanto aquilo que teus usuários estão entregando também, naquilo que eles estão enviando. Nós temos uma camada muito eficiente que consegue analisar que em torno de 80% a 90% de tudo que é spam é detectado em cima da nossa camada de reputação. Então, a eficiência disso é muito grande, não é só baseado naquilo que é endereço de origem, da onde está vindo, né? Provavelmente esse spam que está chegando para você já chegou em algum outro cliente da Sophos ao redor do mundo, e essa telemetria do que está acontecendo faz com que a camada de proteção nossa seja mais eficiente. Ela traz um recurso que é bem interessante, chama Time of Click. Como que funciona isso? Sempre que vamos chamar de hacker, a pessoa mandar um e-mail para vocês com um link malicioso, muitas vezes a pessoa não clica nesse link nos primeiros momentos que essa mensagem chega. Então, ele é útil para passar pelo teu servidor de e-mail. Alguns minutos depois, o hacker vai lá e troca o destino daquele link malicioso que passou pelo teu servidor para algo malicioso. E a partir daí, quando o teu usuário clicasse, iria direcionar para uma página que tentasse roubar alguma informação ou algum anexo, tá? O Time of Click, ele a qualquer momento,
quando esse usuário clicar em uma URL que está dentro do corpo do e-mail, vai passar pelas camadas de segurança da Sophos para verificar se aquilo tem ou não potencial malicioso. E tem algo interessante aqui, que é a integração que nós temos com a camada de treinamento, que se chama Phishing Thread, que caso esse link seja descoberto como malicioso, nós podemos criar uma regra que automaticamente esse usuário vai ser inscrito em um treinamento para ajudar ele a identificar e-mails assim e nem clicar em nada malicioso ou de alguém que ele não conheça. A ferramenta nossa também tem uma camada de DLP, que ela consegue entender o conteúdo do corpo do e-mail e dos anexos, e baseado nisso você determinar se um conteúdo que tenha planilhas, que tenha informações pessoais, que tenha CPF, que tenha dados bancários, se isso pode ser enviado por aquele usuário. Então, as regras você consegue fazer por usuário, por grupo, por domínio, por destino, baseado inclusive no conteúdo, tá? E isso é integrado, quando ele passa por essa política, nós podemos fazer políticas de criptografia também. Então, se você vai trocar mensagem, por exemplo, com um banco ou um parceiro de negócio teu, pode automaticamente a mensagem, quando passar pelo gateway da Sophos, a Sophos criptografa essa mensagem e somente o usuário na outra ponta tem condições de ler essa mensagem através da chave de criptografia que ele escolheu, que ele mesmo cadastrou. Tá? Isso aqui é bastante interessante porque, para quem usa o Microsoft Outlook, esse pode ser um plugin no Microsoft Outlook, ou simplesmente colocando uma palavra-chave no assunto da mensagem, o usuário também tem condição de encriptar essa mensagem aleatoriamente, para quem ele interessa que a mensagem chegue de forma segura. Tá? Outro recurso que nós temos é a detecção de caixas de e-mail comprometidas. O que é isso aí? A inteligência artificial do produto consegue entender que o usuário mudou o perfil de mensagens que ele manda, ou que ele começou a mandar algum tipo de anexo malicioso ou conteúdo malicioso. Baseado nisso, a Sophos consegue bloquear essa caixa do usuário, o usuário não consegue mais fazer o envio, e se essa usuário utiliza as outras camadas da Sophos, como Sophos Endpoint Protection, nós poderíamos fazer um scan dessa máquina e verificar que realmente não existe nada malicioso ali, tá? Como eu comentei com vocês daquele problema que o FBI apontou lá, o BEC, que são as contas comprometidas, né, por problemas de identidade, nós temos também uma camada de inteligência no produto que consegue identificar esses padrões, letras diferentes ou pequenas diferenças no nome de uma conta que existe dentro do domínio de vocês, o nome do diretor, o nome do gerente financeiro. Então, ele procura padrões, encontra similaridades dentro dessas e-mails que eles seriam parecidos e alerta o usuário disso ou bloqueia, a gente determina. Aparece uma tarja vermelha, por exemplo, na mensagem, informando que esse e-mail pode ser uma falsificação de identidade. Muitos e-mails que têm código malicioso, quando ele chega no nosso gateway de e-mail, a camada de anti-malware dele faz uma análise, se baseado no que aquele arquivo tem de assinaturas, poderia ser malicioso ou não. Só que esses arquivos, muitas vezes, eles se demonstram maliciosos utilizando outras técnicas mais avançadas. E, para grande parte das ferramentas de anti-spam e proteção de e-mail, ela acaba passando. A ferramenta da Sophos, ela utiliza a sandbox da Sophos, chama Sandstorm, onde ela consegue pegar esse arquivo e executar ele num ambiente controlado, com vários sistemas operacionais, várias máquina física, virtual, na data de hoje, de uma semana, de um mês para frente. E se esse arquivo, em algum momento, demonstrou um potencial malicioso, a ferramenta consegue identificar. Então, ela te ajuda numa camada daquilo que não é conhecido pela ferramenta de antivírus, mas que poderia realmente ser algo perigoso para a corporação. Tá? E como eu falei, essa camada ela se integra com a nossa ferramenta de treinamento para o usuário, onde você consegue matricular os usuários em diversos treinamentos, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, mas de forma integrada você já consegue amarrar esse usuário a um treinamento. O Vitor montou um vídeo para nós, eu vou passar ele para vocês, é um vídeo bem curtinho, que mostra um pouco da dinâmica do produto. Férias! Tão desejadas e merecidas férias. Sem computador, sem e-mails, sem preocupação alguma.
Enquanto isso, alguém pode estar usando sua conta de e-mail para espalhar spams, malwares ou phishing, comprometendo todo o domínio de e-mails da empresa. Podemos pensar que isso não está acontecendo quando estamos longe de nossos laptops. Porém, existe a possibilidade de estar acontecendo bem debaixo do seu nariz. Você consegue identificar os sinais que sua conta de e-mail foi comprometida e está espalhando spam ou links maliciosos, direcionando para sites falsos ou de phishing? Provavelmente você não tem tempo e ferramentas para verificar essa situação, pois o êxito desses ataques está vinculado a isso. Para isso, você necessita de uma abordagem sincronizada de proteção, onde a segurança de e-mail, em conjunto com o Endpoint, é capaz de atuar automaticamente em computadores infectados com spam e vírus. Isso é exatamente o que você obtém com a segurança sincronizada Sophos, permitindo que você configure uma varredura contra malwares automática no dispositivo, ao ser detectado o envio de phishing ou malwares por e-mails. E uma vez que o Endpoint está vinculado às caixas de correio selecionadas, a segurança sincronizada cuida do resto, impedindo que as caixas de correio comprometidas enviem mais mensagens maliciosas e limpando qualquer infecção nos computadores antes de restaurar o seu acesso. Assim, você tem visibilidade total da ameaça quando uma caixa de correio é comprometida e das ações executadas onde quer que esteja. Então, relaxe, pois o e-mail Sophos e o Sophos Endpoint, com segurança sincronizada, evitam que suas contas de e-mail sejam comprometidas, protegendo sua marca, sua reputação, seu e-mail e suas férias. Quer saber mais? A equipe da Via Connect pode te ajudar. Acompanhe a Via Connect em suas redes sociais. Legal. Outro desafio que as empresas têm é com a questão de gerenciamento de dispositivos móveis. Muita coisa foi se falado que o celular, o smartphone, se tornou o principal dispositivo utilizado para trabalho, para estudo durante a pandemia. Mas o que acontece? Em torno de 60% dos smartphones hoje não tem qualquer camada, qualquer tecnologia de proteção. Então, hoje se criam muito mais vírus para Android do que para sistema operacional Windows. Tá? E outro detalhe que acontece é que assim, muitos aplicativos, eles têm intenções maliciosas por trás disso, né? Por exemplo, um aplicativo, ele pede direito, por exemplo, de acessar os teus contatos, mas, por exemplo, ele pode pegar o direito a entender tua localização. O que isso pode ser relevante, por exemplo? Ele vai entender o caminho que você faz, aonde você circula, quanto tempo você fica em cada ponto, e depois ele pega essa informação e pode vender para empresas que fazem algum tipo de anúncio, marketing, esse tipo de coisa. Então, muitos softwares, eles podem parecer gratuitos quando você baixa, mas ele tem uma intenção por trás de ou algum tipo de monitoramento em cima do teu ambiente, ou literalmente o roubo e uso de dados, tá? Mas com relação à parte da LGPD, se a gente for se preocupar como a empresa tem que criar as camadas de proteção, nós temos muito a questão do compliance, da conformidade. É a gente garantir, por exemplo, que aquele dispositivo tem os níveis de segurança adequados para acessar essas informações pessoais que estão sob posse da empresa. Então, nós temos a questão, assim, de poder determinar aplicativos, por exemplo, que têm baixa reputação, não poderiam ser usados. Determinar camada, por exemplo, de anti-malware, que vai proteger tanto o que vier por mensagens normais, quanto por e-mail, websites que ele pudesse acessar que tivessem comprometidos, todas essas camadas integradas de segurança, tá? Outro problema que está chegando para nós é a questão do 5G. O 5G, ele chega a ser até 20 vezes mais rápido, mas conforme a tecnologia a mais simples, ela vai ser pelo menos 10 vezes mais rápido do que o 4G. Ela vai ter uma velocidade em torno de 2,5 GB de banda. Então, um roubo de informações através de um dispositivo móvel, que tem acesso a todas as suas aplicações, o usuário, o e-mail, servidor de arquivos, ele vai acontecer de forma muito rápida, ele vai chegar com muita força, né? E o tempo, às vezes, para você remediar, tomar uma ação sem as camadas adequadas, pode ser tarde, tá? Então, é um detalhe que as empresas vão ter que dar uma olhadinha.
E com relação à parte das evidências, é que assim, para a autoridade nacional, é a empresa que tem que criar os seus controles e ela pode a qualquer momento pedir como você está fazendo isso. Então, quando tiver um incidente, um titular dos dados falou, olha, essa empresa aqui perdeu os meus dados, divulgou meus dados na internet sem minha autorização. A empresa é que tem que provar, mostrar os controles que ela tem, ter as evidências de que a partir dela não saiu. Então, na parte de smartphones, é muito difícil você fazer isso aí, porque o dispositivo fica na mão do usuário, normalmente você não tem acesso, tu acaba não percebendo tudo que está acontecendo ali, e por isso você acaba precisando de uma ferramenta corporativa para fazer a gestão desses dispositivos. A lei o artigo da lei que cita também a nossa necessidade de controlar isso aí, também é o artigo 46. A ferramenta da Sophos que faz a gestão de dispositivos mobile é o Sophos Central Mobile. Nós vamos controlar todo o uso desse aparelho, desde a parte de fazer um inventário dele, e a gente faz esse inventário para Android, iOS, macOS, Chrome OS e Windows. Às vezes o pessoal pergunta, mas como assim Windows? Para que o Windows não é um mobile? Sim, ele pode ser entendido como um dispositivo de trabalhar de qualquer lugar. E aqui a gente consegue estabelecer políticas, por exemplo, que esse dispositivo pode ser apagado remotamente, caso o usuário erre a senha tantas vezes, ou exigir no equipamento que não fica dentro da empresa, você estabelecer uma política de senhas que ele deve usar nesse equipamento. Tá? Então, o Sophos Mobile também consegue gerenciar a parte de dispositivos Windows 10. Então, existe essa questão do inventário, da gente gerenciar, saber versões mínimas de sistema operacional que tem na ponta, recursos de memória, né? Esse é o básico do gerenciamento de dispositivo. Mas a gente também consegue controlar o conteúdo corporativo. Imaginem a questão de um file server de vocês, que é acessado via WebDAV, ou vocês têm um Dropbox, um Google Drive corporativo, e esse dispositivo é perdido ou é roubado. Ou vamos pegar o outro cenário, é um equipamento pessoal, um dispositivo pessoal que está sendo usado para trabalho. Para vocês terem ideia, tem até algumas pesquisas que dizem que 80% das empresas não oferecem um smartphone para o colaborador, mas 60% desses usuários, por conta própria, acabam utilizando o seu dispositivo no dia a dia. Então, é bem importante nós termos recursos que, se essa situação for permitida, a gente possa separar o que são dados da empresa e o que são dados do usuário e colocar critérios para que esse dado corporativo possa ser utilizado, como horário, geolocalização, uma senha adicional para acessar essa área do celular que a gente chama de container corporativo, tá? E esse recurso nós temos dentro da ferramenta. Toda uma parte de gestão de aplicativos, então, onde a gente estabelece aplicativos que podem ou não ser utilizados, inclusive fazer blacklists de aplicativos, que são aqueles aplicativos que já vêm no dispositivo, mas a gente não consegue desinstalar. Então, nós conseguimos colocar políticas que impedem esse usuário de utilizar esse aplicativo. E toda uma camada de segurança, onde a gente consegue controlar, inclusive, sites que esse dispositivo vai acessar, toda uma parte de movimento de rede, ou ataques de man in the middle, que monitora o tráfego desse dispositivo, camadas de remediação. Então, caso um dispositivo não estiver em compliance, o que a gente faz do ponto de vista de segurança? Bloqueia esse usuário, apaga o dispositivo, né? Então, ele complementa aquela segurança que a gente tem, ou as ferramentas do usuário que ele tem dentro da empresa com o computador, mas através de um dispositivo como o smartphone, tá? Vou passar para vocês. Um próximo desafio é a parte de roubo ou perda de dispositivos, no caso de notebooks. Existem várias camadas que a gente, no dia a dia, a gente lida, né? Nós temos a camada, por exemplo, de rede, temos a camada de e-mail que a gente falou hoje, a parte de anti-malware, que seria a parte de endpoint, mas e se esse dispositivo for perdido ou roubado? Ele não está dentro da empresa, né? Esse dispositivo estava em viagem e o dispositivo foi roubado. O que fazer? Né? Então, nessa situação, a camada de proteção que existe é a criptografia de repouso, que se chama. Tá? É uma criptografia que o dispositivo, ao ser ligado, ele vai exigir
uma senha nesse processo do boot, e somente a partir dessa senha é que os dados do sistema operacional ficam acessíveis para o usuário, tá? Uma coisa interessante com relação a atender o que a lei pede é que a LGPD em si não fala de criptografia. Na lei ela não usa esse termo criptografia, mas ela usa o termo ininteligível, tá? E baseado nisso a gente vai para as ISOs, né? A ISO 27001, que é a ISO de segurança da informação, e a 27701, que é a ISO de privacidade de dados. Nela, sim, traz que a forma de você ter segurança em dados sensíveis ou dados críticos que são armazenados em dispositivos, a criptografia é a tecnologia indicada, tá? Em cima eu trouxe um número, uma estatística para vocês terem ideia de que do volume total de vazamento de dados, o quanto corresponde a cada tipo de vazamento, né? Então, hoje, em torno de 11% dos dados que são vazados, ele parte de um pendrive perdido, ou do notebook, ou até, vamos imaginar, vocês podem ter uma área dentro da empresa, DRH, jurídico, e dentro do mapeamento de risco de vocês, lembra daquele lá do risco, impacto, probabilidade? Você identificou que existe a chance desse equipamento ser alguém entrar dentro do ambiente e levar essa informação embora. Então, nesse cenário, por mais que seja um equipamento que está dentro da empresa, a criptografia pode ser uma forma de você diminuir muito o risco de alguém ter acesso a esse dado, tá? Porque as outras camadas não consegue tratar, tá? Seria realmente para roubo. E a ferramenta que tem da Sophos para fazer isso é o Central Device Encryption. O que é interessante da ferramenta? Ela é integrada tanto ao BitLocker do Windows quanto ao FileVault do macOS. Então, ele não degrada a performance, ele é integrado ao sistema operacional do dispositivo para que você tenha um nível de segurança sem tirar toda a performance do equipamento, como eram as soluções de criptografia de disco anteriores. Você sentia demais isso, né? Ele também, você não precisa fazer, para quem já utiliza o Sophos Endpoint, a parte de proteção, o próprio agente do endpoint já tem a capacidade de colocar a camada de criptografia no dispositivo. Então, não precisa fazer o deploy, a instalação do novo aplicativo dentro do teu ambiente. É simplesmente ativar a política que você quer e escolher os equipamentos que vão ser usados, tá? Um problema que acontece em criptografia, aqui também tem um artigo da lei que ela diz que a empresa não pode também perder dados pessoais. Então, imaginem a situação. Vocês têm um notebook que tem muitas informações ali dentro. Esse notebook, a pessoa é desligada da empresa e não quer fornecer a chave de criptografia que está naquela máquina. Ou ele, por algum motivo, ele digitou uma chave e não lembra mais essa chave. Então, a ferramenta da Sophos, diferente do que a gente tem no BitLocker, né? Nós temos formas de recuperar esse equipamento através de senha e contrassenha, tá? Então, também ajuda mais um item de conformidade. Nós precisamos, na lei, lembra que eu falei o exemplo para vocês, né? De que a gente não adianta só agora dizer que a gente tem a camada, a gente tem que gerar uma evidência da que a gente tem. Então, você tem uma gestão em cima dos teus dispositivos móveis e você tem uma gestão em cima de dispositivos que utilizam criptografia, que tem dados armazenados diretamente no disco local. Então, isso te ajuda a você ter os relatórios de conformidade, onde você demonstra o comprometimento da organização com o nível de proteção adequado dentro do plano de risco que foi colocado, tá? A outra camada que nós temos é a camada que eu chamo, né, do firewall humano do processo, porque a gente consegue colocar regras fantásticas no firewall de borda, fazer chover em cima do endpoint, colocar criptografia, mas se o usuário não tiver o discernimento do que pode estar sendo um golpe em cima dele ou da empresa, ele acaba sendo o elo mais fraco da nossa corrente. Então, nós temos uma camada que é a camada de conscientização, é preparar o nosso usuário para entender os golpes que são utilizados e poder detectar isso e não cair nesse tipo de golpe, tá? Então, como desafios do que a gente tem isso aí, é que existem formas, principalmente através da engenharia social, através de
dados que essa pessoa mesmo se expôs em redes sociais, ela divulgou alguma coisa e a pessoa do mal lá pega essa informação e acaba manipulando ela para ter acesso a essa pessoa, né? Nós temos a questão de que qualquer dispositivo, seja um celular, um computador, o próprio servidor, tá tudo conectado. Então, um ponto de entrada de algo malicioso pode comprometer toda a organização. Já não é mais só por e-mail, que hoje esses golpes acontecem, por WhatsApp, muitos golpes chegam, tá? A parte de SMS, ligações, sites fraudulentos. Então, preparar o nosso usuário para entender esse tipo de coisa é um desafio. Nós sabemos que, às vezes, de milhares e milhares de ataques que chegam todo dia na empresa, o nosso usuário, se ele cair em um desses aí, pode ser um ransomware, pode ser algo que rouba dados da empresa. Então, o impacto disso aí, a partir de uma única falha, pode ser muito grande. Tá? Então, é um esforço complexo, grande, que tem que se fazer, mas a gente tem que preparar os usuários. Tá? E também, como a gente viu no e-mail lá, a técnica de phishing, de roubar, de jogar uma rede, pescar, quem cair na rede é peixe, é um dos principais tipos de ataques direcionados, tá? Então, como que a gente faz para proteger isso aí? Já esse artigo aqui da lei, ele está realmente descrito dentro da lei, tá? É o artigo 41, parágrafo 2, inciso 3º, que ele diz o quê? Que a empresa ela tem que orientar os funcionários e contratados a respeito das práticas a serem tomadas com relação à proteção de dados pessoais. Então, é um dos itens que a empresa tem que atender, que é o treinamento do usuário. Na ferramenta da Sophos, dentro do portfólio da Sophos, nós temos o Sophos Phish Threat. O que ele faz? Ele é uma plataforma de treinamento e conscientização a respeito de segurança da informação. Então, ele está disponível em 10 idiomas. Vamos pegar a situação. Você manda mensagem em português para o usuário, ele entende português, ele sabe que não vai clicar. Mas agora chegou uma mensagem semelhante do Netflix ou de alguma outra empresa que pode fazer contato com ele em inglês, em espanhol, talvez ele clique. Então, essa capacidade da ferramenta de você fazer campanhas em diversos idiomas pode ser bastante interessante também. Você pode fazer quantas campanhas você quiser dentro do teu ambiente, ele é licenciado somente por usuário. Então, tu pode fazer campanhas regulares dentro do teu ambiente, por diversos tipos, sem um custo adicional disso daí. Ele é uma plataforma que ela fica hospedada na nuvem da Sophos, então você não tem que instalar nada dentro do teu ambiente, ele é compatível com qualquer ferramenta de e-mail, porque não é nada que vai instalado dentro dele, tá? Para vocês terem ideia, são mais de 500 modelos de mensagens. Então, tem mensagens de Covid, tem mensagem aparecendo do Banco do Brasil, do LinkedIn, do Facebook. Você pode customizar as suas mensagens, o texto interno, as logomarcas, para que a campanha seja mais efetiva. E você tem um painel onde você consegue acompanhar as suas campanhas, quantos usuários clicam, quantos usuários reportaram que receberam um tipo de e-mail desses maliciosos, quantos não clicaram, como é que está esse pessoal quando eles estão fazendo os treinamentos, como é que está a finalização, como é que eles estão se saindo, eles estão concluindo esse treinamento, estão conhecendo aquilo que eles viram no vídeo ou na parte texto. Então, ele é uma ferramenta fantástica do ponto de vista de você regularmente estar tendo visibilidade do que tipos de golpe o teu usuário acredita e acaba caindo, e como preparar eles também para uma evolução dentro da parte de entender esse tipo de golpe, tá? O Vitor também montou para nós um videozinho para mostrar ele em execução. Eu vou passar para vocês rapidinho. Ah, pessoas, somos criaturas fascinantes, não? Edificamos democracias, exploramos as estrelas, clicamos em e-mails falsos da Amazon, que nos levam a sites falsos da Amazon.
onde passamos todos os nossos dados pessoais para um hacker escondido em um prédio abandonado do outro lado do mundo. Felizmente, temos o Sophos Phish Threat, o único simulador de treinamento de phishing disponível ao lado de uma seleção completa de produtos premiados da plataforma de Endpoint. Proteja o seu perímetro, proteja as suas máquinas e então treine os seus usuários para que não cliquem em e-mails suspeitos já de cara. Você vai estar pronto em minutos. Escolha um tipo de campanha, um ou mais módulos de treinamento. Selecione uma mensagem de simulação de phishing e os usuários que gostaria de testar. Nosso relatório informa quantas mensagens foram enviadas, quem clicou e quem passou pelo treinamento. Seus usuários finais realizam de um treinamento informativo e envolvente. E você desfruta de uma solução anti-phishing poderosa e eficaz, que pode ser gerenciada com uma linha completa de produtos de segurança líder do setor. Phish Threat. Crie uma cultura de cliques cautelosos. Só poderia ser Sophos. Se você quer saber mais sobre o Sophos Phish Threat, a equipe da Via Connect pode ajudá-lo. Acompanhe a Via Connect em suas redes sociais. Legal. Tem uma pesquisa que ela foi feita pelo Instituto Ponemon, que ela identificou o custo da violação de dados. É uma pesquisa bem recente, ela é de 2020. Olha que interessante, ela entrevistou 524 empresas em 17 países, tá? E o que ela identificou? Que o tempo médio para descobrir, para identificar um vazamento de dados no Brasil foi em torno de 265 dias. Mais do que a média global, que já era muito alto. O pessoal falava, para vocês terem ideia, esse número em 2019 era muito próximo de 180 dias. Então, assim, as técnicas que os hackers estão utilizando para justamente roubar dados, né, estão mais evoluídas. Tá? E o custo médio nessas empresas das que tiveram problemas de vazamento de dados foi em torno de quase 6 milhões de reais. Então, é algo muito, muito relevante, tá? E por que eu trago isso aqui? Existe uma dúvida muito grande se essa lei ela vai pegar ou não, né? É uma dúvida que se tem, né? E a minha opinião é de que essa lei ela tem um formato um pouco diferente das outras. Se a gente pegar o Código de Defesa do Consumidor, por que essa lei pegou? Por que todo mundo sabe que se tiver um problema, vai no PROCON e vai resolver? Justamente porque existe um órgão que é encarregado de fazer a ponte entre as empresas e as pessoas, que é o PROCON. Essa lei, ela tem a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a pessoa, no momento que ela se sentir lesada e a ANPD estiver constituída, ela pode fazer essa reclamação como ela faz no PROCON. E, a partir daí, a empresa vai ter que trazer todas aquelas provas a respeito do compromisso dela com a proteção de dados e tentar justificar se aquele dado saiu dali de dentro ou não, né? E se saiu, por quê? E a gente vai ter todo aquele processo, aquele custo que a empresa tem de corrigir essas falhas, de notificar os titulares. Então, para vocês terem uma ideia de como isso foi no ano passado, que no ano passado a gente tem a GDPR, que é a equivalente à nossa LGPD da Europa, ela já está, desde 2018, valendo lá. Mas no ano passado, por exemplo, a multa, o total de multas aplicados lá foi de 1,7 bilhão de reais. Então, é algo bastante relevante para se perceber, e a gente sabe que esse dinheiro, por exemplo, nos 2 primeiros anos da NPD, ele vai para o fundo difuso, que é o caixa único do governo. Então, pode ser que venha com muita força em cima da fiscalização, em cima das empresas, com o papel da multa, tá? E a gente viu várias camadas, né? E vocês, provavelmente na empresa de vocês já tem com certeza um firewall, já tem uma proteção de endpoint, e agora eu estou falando para vocês de outros 4 produtos. Muitas empresas têm essas camadas, só que grande parte das vezes elas não falam entre si. São fabricantes diferentes, cada uma com a sua console, e algumas vezes até as ferramentas não se dão muito bem uma com a outra. Um grande diferencial que a Sophos tem, comentado pelo Anderson no início da nossa palestra aqui, é essa questão da segurança sincronizada. É a forma com que a Sophos enxerga que a segurança tem que ser, onde cada dispositivo contribui
e alerta os demais sobre algo que está acontecendo dentro do ambiente. Então, isso nos dá velocidade para que a gente consiga descobrir algo no menor tempo, identificar o que realmente está acontecendo dentro do ambiente, tomar uma ação corretiva, que pode ser passar aquele anti-malware na caixa do usuário, na máquina do usuário, pode ser na interligação com o firewall, bloquear o segmento de rede, várias camadas compartilhando informação, tá? E baseado nesses últimos camadas, em todos os relatórios que a ferramenta nos oferece para a gente ter visibilidade sobre a segurança do nosso ambiente, aprender para criar camadas, políticas mais eficientes para o dia a dia da empresa, tá? Que eu gostaria de falar para vocês com relação a produto, é isso. Ele foi só um overview da capacidade e da camada que é mais aderente à LGPD, mas caso vocês desejarem conhecer cada um desses produtos individualmente, nós podemos ficar mais de 1 hora falando sobre cada um deles, tá? Eu vou abrir agora para a parte de perguntas e respostas. Anderson, quiser complementar alguma coisa? Tem uma pergunta, Simor, ali do Robertson. Não sei se você já quer responder, se o Anderson tem alguma colocação antes. Pode passar para mim, por favor? Eu não estou vendo a... Ele pede se no treinamento de phishing possui templates em português brasileiro. Isso, sim. Em 10 idiomas. Mas está lá Banco do Brasil, está lá muitas empresas do nosso dia a dia, Correios. Ele é multi-idioma, tá? Inclusive, para reforçar, ele é possível se personalizar até com uma outra ferramenta, por exemplo, o Moodle pode ser inserido no contexto do phishing threat para também para desenvolvimento, né? Aí tu faz um duplo monitoramento, ele monitora se essa campanha está sendo atendida e tu pode, se tu tiver uma plataforma de e-learning dentro da companhia, ela pode ser utilizada também, mas os modelos, como o Simura falou, vários traduzidos, vários localizados e bastante interessante. É possível aí vocês também fazerem essa solicitação direta com a Via e utilizarem de um demo, né, de um trial, para também experimentar como isso funciona, né? O bacana, né, Simor, é que a gente também tem uma questão bastante importante no phishing threat, que é o histórico que a gente consegue construir do desenvolvimento dos nossos colaboradores, né? Porque a evolução, né? Exatamente. Esse histórico fica guardado na solução. É uma informação de segurança, sim, está definida, como tu bem falou, ali dentro de um código, dentro da própria Lei Geral de Proteção de Dados, mas é um dado bastante gerencial, bacana de demonstrar, né? Às vezes a gente, em segurança, tem dificuldade de representar executivamente, né, o que as nossas soluções, as soluções de segurança especificamente, podem trazer de benefícios, né, e trazer uma matriz de dados para poder apresentar, né. Isso, eu vou complementar. Comentando, Anderson, sobre um case até, acompanhei um POC de um cliente, onde nós simulamos um e-mail, ajudei eles a montar um e-mail como se fosse do RH da empresa. Uhum. O nome que aparecia era da empresa, mas o e-mail não era da empresa. 92% das pessoas que a gente mandou o e-mail caíram no ataque. Né? Sim. Então, quando a gente fez o processo de avaliação disso daí, depois nós tivemos algo como 16%. O pessoal entendeu que esse tipo de golpe existe e começaram a ser mais cuidadosos. E isso eu posso dar o meu depoimento de usuário da solução, porque a Sophos aplica dentro dos próprios colaboradores, usando a própria solução de phishing threat, e é bacana porque, com o passar do tempo, a gente fica aguardando qual vai ser o desafio que vai ser montado dentro da corporação, né? Que depende muito da criatividade. Esse é o grande caso, né? Que é a mesma técnica. Né? Exato, e que é a mesma... Pode escolher por níveis dentro da ferramenta, o tipo de campanha você quer para um nível mais simples, estão começando, ou tu tem usuários do departamento financeiro, que lidam com valores, que você realmente quer que eles sejam quase especialistas em detectar um e-mail fraudulento, tu pode escolher o nível mais alto de campanha, onde são detalhes da mensagem que mostram que aquele e-mail não é original.
Sim, sim. É super interessante. Tem um dispositivo, algum parâmetro técnico que pode ser definido no próprio phishing threat, que quando ele também contabiliza phishings quando relatados. Isso. Entendeu? Tu recebeu um phishing real, relatou, né? Então, tu relata, isso também vai sendo contabilizado, né? E, como tu falou, multiplataforma, adequado, já a solução está na nuvem, é abastecida, digamos assim, mensalmente com renovações de campanhas, né? Dependendo do tema, vai se promovendo uma atualização, né? E é bem da técnica utilizada do phishing, né? Que ainda, né, Simon, como também falou, um dos principais vetores dos ataques mais recentes nas maiores empresas que a gente pode pesquisar em qualquer fonte séria aí, disponível na internet. Mais algum Bueno, questionamento, Vitor? não tem mais nenhum aqui. Eu só vou aproveitar o gancho que vocês estão fazendo e vou colocar também da minha área, que é do marketing, que também é muito importante, né? Não adianta só a gente fazer tudo isso se preocupando diretamente com a LGPD, e a gente esquece um vetor muito forte, que é a preservação da marca, né? Tu imagina quanto é benéfico para o teu concorrente descobrir que tua empresa, que a tua marca teve um vazamento de dados, né? No mundo corporativo tão competitivo que é hoje, qualquer minúcia, né, por menor que for, já serve de argumentação de venda, né, para te tirar aquela possível venda. Então, a Exato. valorização de marca... E a maior punição, só para fazer um adendo, pode não ser a multa da agência, né? Com certeza. É o cancelamento. Eu vou, já aproveitando que eu estou com a palavra, esses 4 itens que a gente comentou hoje, o phishing threat, o Sophos Mobile, a criptografia e o e-mail são produtos distintos da Sophos, né? São 4 produtos. Nesse mês de março agora, a gente conseguiu com o nosso mestre Anderson, o papa da Sophos, umas condições bem especiais acima de 50 usuários, levando 2 itens, tá? Condições bem diferenciadas mesmo, é coisa de quase que o patrão enlouqueceu, sabe? É bem uns valores bem diferenciados, coisa descontão mesmo. Então, quem tiver a possibilidade, quem acha que está no momento, né, o diretoria liberou a verba, está querendo, está precisando, está no meio, Simon aprofunda mais, o nosso comercial entra em contato, quer fazer um trial, todas essas condições a gente consegue dar. E acho que, para mim, ficou muito claro, acredito que para todo mundo também, como é difícil, às vezes, a gente fazer essa comprovação de investimento dentro da empresa, mas com todo esse embasamento, todas essas leis, tudo que nos cerca, todas as possibilidades, né, que pode ocorrer com o vazamento de dados, acho que a gente está bem municiado de argumentação para passar para a diretoria, né, para os nossos superiores. Só colocando mais uma questão, Vitor. A principal Claro. ideia também dessa campanha, e é uma campanha que visa conscientização a partir do ponto de nós publicizarmos as capacidades técnicas das soluções e também garantir nessa campanha uma capacidade de investimento possível, né? A gente vive tempos muito difíceis e o ROI hoje que se tem é para se manter praticamente o que se tem já implantado, né? E que está dentro daquelas soluções primárias dentro de segurança, dentro das corporações que estão baseadas no firewall e endpoint, principalmente. Então, a ideia da campanha, além de trazer essa conscientização, a gente publicizar as soluções, foi viabilizar financeiramente, como em nenhum momento a gente teve esses ranges de valores, e aí convido a todos a consultarem esses valores, a consultarem essas possibilidades, porque sim, é uma possibilidade de complementar uma camada específica, que são essas 4, dentro da corporação, sem que seja
um valor que vai impactar no que se tem que se manter hoje dentro da dificuldade que todo mundo sabe, a gente não precisa mais falar abertamente sobre isso, né? Beleza. Bom, perguntas a gente não teve mais, não sei se tem mais alguma colocação, Marcelo. Não, é isso. Fico à disposição de vocês para fazer a apresentação detalhada de cada produto, como também ajudar vocês em POC, que são as nossas provas de conceito, onde vocês conseguem utilizar o produto, né, na sua totalidade. Mas, se eu não me engano, Vitor, tem uma data limite, né, para isso. Sim, agora no dia 3, eu acho. 22 ou 23, Anderson nos ajuda. Eu acho que se estende até o dia 25 de março, tá, Vitor? Porque... Tá. 25. Uhum. E outra, né, Marcelo, para a gente concluir, né? A gente sempre tem uma coisa a mais para colocar, porque tem realmente bastante informação. São soluções de deploy muito rápido e simples. Tá? Não exige deploys complexos, né? Ou projetos complexos. Um asterisco para a questão de Mobile Advanced, porque ele é muito abrangente, mas esses processos também são sempre bem conduzidos aí pela Via, tem um corpo técnico espetacular, e reforço com vocês, qualquer dúvida, por favor, entrar em contato com o time comercial, com o time técnico da Via, que os caras são muito bons. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Anderson. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todo mundo que participou. Acredito que foi bem produtivo. A gente vai ter na próxima semana um novo webinar falando de segurança ofensiva e, na sequência, vocês vão estar recebendo os convites também. Bom, mais uma vez, obrigado, Marcelo. Obrigado pela parceria, pela confiança, Anderson. Obrigado a todos que participaram. Acho que é fundamental vocês estarem junto conosco. A gente teve um público bem bacana hoje. O pessoal pediu se a gente disponibiliza depois esse webinar. Sim, a gente coloca todos os nossos webinars no nosso canal do YouTube. Então, só nos acompanhar. A gente está sempre com novidades aí, todas as nossas redes sociais, @ViaConnect. Muito obrigado a todos e até a próxima. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.